A vocês que nos acompanham através do portal Brotas News, hoje vamos mostrar uma nova parceria, falar um pouco do trabalho dela, que é terapeuta, Rose, que é brotense, está de volta, e dizer que ela optou por falar sem máscara. Eu estou aqui mantendo o distanciamento social e usando máscara. Olá, sou Rosane Rose, filha de Marli, de Benedito, foram pessoas aqui bastante conhecidas na região. Estou aqui para trazer um trabalho terapêutico. É um trabalho inovador que já vem trazendo bastante resultado. E vim trabalhar aqui com 4 tipos de terapias quânticas. São terapias de cura energética, de mudança de crenças limitadoras. E esse trabalho ele traz pra gente, que se submete a ele, que está com vontade, que deseja uma mudança de vida, ele traz um processo de crescimento e de desenvolvimento. Quais são as terapias que você trabalha no momento? Eu trabalho com Reiki, trabalho com barras de Axis, trabalho com Theta Healing e trabalho com constelação familiar. Isso, 2 dessas terapias são reconhecidas já pela OMS, não é isso? Sim, já são reconhecidas pela OMS e já é também paga e autorizada pelo SUS como uma via de tratamento alternativa e complementar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre cada uma dessas terapias, começando pelo Reiki. O Reiki já é uma técnica bastante antiga, é uma técnica que foi originada no Japão, Ela foi canalizada por Mikao Usui, que traz essa técnica de reposição de energia no nosso corpo, nos nossos chakras, que são pontos de energia que tem no nosso corpo. Esses pontos que são chakras também estão ligados às nossas glândulas endócrinas. E através dessa imposição das mãos nesses pontos, a gente repõe essa energia, a gente restaura a nossa saúde, tira o cansaço, trabalha para melhora dos sintomas de depressão, ansiedade, insônia e outros benefícios, Traz assim uma mudança muito boa na nossa forma de sentir, melhora muito o nosso lado emocional. Há quanto tempo você trabalha com essa terapia? Olha, com Reiki, eu já tenho Reiki desde o ano de 2004. Foi para mim uma mudança de paradigma, porque o Reiki entrou na minha vida no momento que eu passei por um processo de depressão e que restaurou a minha saúde sem precisar de medicamento. Então, assim, eu tenho como referência a minha própria história dentro das áreas da terapia. Então, em cada uma delas eu tenho algo de especial que fui vivendo durante todo esse processo e eu acabei me tornando um terapeuta em função desses processos de cura. Inclusive, Rose, eu faço Reiki, não tive a oportunidade de fazer contigo. Comecei com outra terapeuta muito boa daqui da cidade também. E eu recomendo, eu estou aqui para dizer que o Reiki na minha vida ele me ajudou bastante. Eu acho que todo mundo hoje é bastante ansioso, acho que vivemos um momento delicado da pandemia e o Reiki tem me auxiliado nessa questão. Sou ansioso e a gente precisa dar uma desacelerada e o Reiki tem esse poder de fazer a gente ficar mais tranquilo, não é isso? Sim. Além do Reiki, a Barras de Axis mesmo, ela trabalha nesses canais do nosso corpo, de energia, desacelerando, baixando um pouco essa ansiedade, liberando esses padrões energéticos que ficam bloqueados no nosso corpo. Então muda pensamentos, muda crenças, o próprio corpo da gente já vai liberando aquilo que não serve mais. Barras essas que eu comecei a fazer com você recentemente, Isso, barras que você agora está experimentando, está passando a conhecer. E o Barras ele abre um caminho de infinitas possibilidades, porque não existe certo e errado para o Barras de Axis, Tudo é ponto de vista. Então as considerações que a gente vem trazendo durante uma vida, os pontos de vista que a gente vem adquirindo de acordo com as nossas experiências de vida, eles podem ser mudados. Então, de acordo com as nossas experiências de vida, a gente vai mudando a nossa forma de viver e de ver o mundo. E o Barras traz pra gente é uma ferramenta de muita expansão da consciência e que traz um resultado maravilhoso também no processo de cura, tanto no corpo como energético. Quanto tempo você tem trabalhado com essas terapias durante de quando você começou? Olha, e aqui em Brotas, fala um pouquinho por que vir para Brotas e o que você espera do público daqui. Eu vim para Brotas no processo de um chamado interno muito forte, A gente já estava no processo da pandemia, eu trabalhava lá em Salvador já com o comércio e com as terapias. Aqui, como era algo novo, eu já sabia que poderia não ser aceito, mas
fiquei surpresa com a recepção das pessoas com o trabalho. Como eu já fazia um trabalho online, me senti tranquila e segura de fazer essa transição, né? Tanto é uma transição de carreira, como é uma mudança de lugar, que eu morava numa capital, então vim para uma cidade menor. É a minha cidade, para mim foi muito bom, tem sido restaurador em tudo, em termos de clima, de convivência, de tranquilidade geral. As relações humanas, porque a gente se reconecta com as pessoas da nossa infância, da nossa adolescência. E assim, estar de volta, né, às minhas raízes, isso me fortaleceu bastante, me deixou surpreendentemente muito feliz em estar aqui. Então, assim, eu queria que você passasse assim, qual é seu público-alvo? Tem alguma faixa etária ou não tem isso? Olha, não existe assim um limite, porque assim, o reiki você pode trabalhar com crianças, desde gestante, bebês, para repor energia, para relaxar, para descansar. Então, assim, não existe um limite de idades para o reiki. Você pode trabalhar com idosos, que é excelente para idosos. O Barras é que a gente precisa assim, trabalhar, pode ser trabalhado com crianças a partir de determinada idade. Ajuda muito também no resgate em termos de estudo, para acalmar a criança, para focar. É um trabalho que já tem sido feito na Índia, onde as crianças já aprenderam a praticar umas nas outras nas escolas, para auxiliar no aprendizado, né? Então, Barras ele traz assim, infinitas possibilidades de mudança. Joia. Eu queria que você falasse um pouquinho agora da constelação familiar e primeiramente do Theta Healing, né? Que é um tratamento que você tem até me sugerido, me orientado. Sim. Eu li a respeito, gostei muito da introdução. Queria que você passasse um pouquinho aí pro pessoal. O Theta Healing ele trabalha no campo de energia que todos nós temos, né? Esse campo é o nosso campo de informação. Tanto nós temos de forma individual, como nós carregamos esse campo também familiar. Então, assim, o Theta Healing ele tem uma particularidade de trabalhar com o indivíduo e a constelação trabalha de forma ampla no sistema, que é o sistema familiar. O Theta Healing ele trabalha de forma individual, limpando as crenças limitantes, que é tudo que a gente aprendeu, que a gente acredita de forma muito segura, né, durante uma vida inteira que a gente foi vivenciando e que nem sempre aquilo que a gente aprendeu é verdade. Então, assim, um exemplo de crença limitantes que eu acho bem interessante as mulheres sempre falam assim que todo homem trai. Então, é uma crença limitante, porque isso não é verdade. Então, nem todo homem trai, né? Então, a gente, assim, é um pequeno exemplo, né? Um simples exemplo que é bem comum as pessoas acreditarem. Então, assim, tem outras, né? Outras crenças, são infinitas a quantidade de crenças a gente vai adquirindo por uma vida de acordo com os nossos traumas que a gente foi vivendo em família, em escola, em ambiente de trabalho, na infância, em gestação. Acontece muito, às vezes, da pessoa trazer um problema, uma questão de saúde, e quando a gente vai trabalhar nesse campo de energia da pessoa, vir a origem do problema. Então, muitas vezes pode ter sido uma situação traumática que a mãe passou na gestação e aquilo ficou registrado no campo energético da pessoa e que mais tarde aquilo veio a se desenvolver como um sintoma de uma doença. Então, já é provado cientificamente, né, o efeito, né, processo todo de cura que acontece nesse campo de energia. Esse campo, chamado campo morfogenético, ele já é um campo comprovado. Foi feita pesquisa, já existe aí bastante experiência nessa área, né, onde a gente trabalha e consegue resgatar as memórias que estão lá causando dor, sofrimento para as pessoas, estão lá alojadas no inconsciente também, estão lá registradas no inconsciente, e no processo do Theta Healing a gente consegue essa conexão com o inconsciente da pessoa, trazer aquilo à tona, trazer aquilo à luz e fazer uma reprogramação. A gente limpa essa emoção traumática daquele momento e depois a gente reprograma com uma crença positiva. Então, dentro do Theta Healing a gente trabalha muita coisa. Desculpa te interromper. Sim. Uma pergunta, uma curiosidade minha, e pode ser que muitas pessoas tenham. Sim. Como é feito isso? Quanto tempo de tratamento é indicado? Quantos minutos por sessões? Eu gostaria que você falasse isso um pouquinho. O Theta Healing, geralmente a gente faz sessão de 1 hora, né? Eu gosto de trabalhar assim de uma forma mais profunda, trazendo todas as possibilidades que se pode fazer naquela sessão, porque o Theta Healing ele traz muita coisa que pode ser feita nesse campo de energia, nessas memórias da pessoa. Então, assim, eu gosto de estender um pouquinho mais para deixar a pessoa de uma forma mais consciente das suas questões. Não existe um limite de tempo para fazer esse trabalho. Tem pessoas que modificam a sua forma de pensar, que se conectam a novas possibilidades, às vezes com 2, 3 sessões.
Então eu tenho assim depoimentos fantásticos de pessoas que mudaram de vida com algumas sessões mesmo, né? E tem pessoas que preferem perdurar por mais tempo, porque às vezes já tem num campo de informação muita vivência de vai muitos de casa a casa, né? Algumas um tratamento mais demorado. Cada caso é um caso. Vai depender do histórico de cada um. Ótimo, eu deixei por último a constelação familiar e gostaria de deixar você bem à vontade se você quiser trazer algum exemplo. E a gente tinha conversado antes de começar a gravação, se você quiser dar esse exemplo aqui, se você achar interessante, se sentir à vontade, gostaria que você falasse um pouquinho e, por fim, também mostrar um pouco com os objetos que você trabalha. Pronto, a constelação familiar, ela é uma técnica muito importante, ela já é uma abordagem que já se espalhou pelo Brasil inteiro. Ela nasce na Alemanha com um ex-padre, Bert Hellinger. Ele foi que desenvolveu essa técnica porque ele, na verdade, sistematizou, porque ela já existia. Ele percebeu 3 leis que regem todos os sistemas familiares. Então, essas leis, elas atuam, independente da gente querer ou não, porque elas são leis naturais. Então, elas atuam no sistema familiar. E quando há uma desordem dessas leis, acaba que traz pra gente os emaranhados sistêmicos. Então são inúmeros os emaranhados que podem ocorrer diante dessa falta de conexão com as leis. Então a gente sabe que as leis é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do dar e receber. Então assim, essas leis, elas sendo feridas, elas vão causar uma série de problemas. Pode trazer problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas financeiros, são diversos. Então, assim, a gente nunca sabe o que está por trás de um problema, né, de dependência química, e tudo isso numa abordagem pode ser vista, pode ser trazida à luz, qual a origem dessa questão. Porque às vezes uma questão que já está se repetindo na família, ela tem uma origem num ancestral lá atrás, que pode ter sido um bisavô de algum ato que cometeu, que desencadeou aquele desequilíbrio, que foi passando de filho para neto, para bisneto, e aí vai se formando aí no caso os padrões, que são chamados padrões repetitivos, né? Os padrões podem ser repetitivos negativos, mas podem também ser positivos. A gente observa assim muito que em famílias onde tem pessoas que usam de uma determinada área, a tendência são os filhos, às vezes, acompanhar aquela mesma área, então é um padrão positivo. Então são vários os padrões que podem ocorrer aí dentro do sistema familiar. Ótimo. Agora eu gostaria que você mostrasse como é que funciona alguns objetos que você traz aqui. A constelação, eu trabalho de forma individual aqui no consultório, mas ela também é trabalhada em grupo, né? Devido à pandemia tem sido trabalhado mais de forma online e com os bonecos, né, para não ter aglomeração. Mas assim, ela traz um resultado muito interessante porque ela atua, a energia desse campo familiar que a gente trabalha na constelação vai chegar nas pessoas onde elas entraram naquela história ali da abordagem. Então eu utilizo de uma folha, né, de um EVA para poder representar. Então através de bonecos a gente representa a história da pessoa, ela traz qual é o problema, a gente observa quais são os padrões que estão se repetindo na história dela. A gente trabalha a ancestralidade, coloca bonecos para representar o pai, a mãe, a avós, se for necessário, vai ser de acordo com a história que a pessoa traz. Então ali a gente vai sentindo a necessidade de se movimentar, a gente vai trazendo as falas de curas dentro dessa dinâmica e ali a gente vê o processo de mudança já dentro do sistema da pessoa e a pessoa volta novamente a relatar situações que houve de mudança. Tive várias experiências já nesse aspecto, então assim, agora recentemente eu tive uma experiência muito forte que foi no meu sistema familiar mesmo. Posso falar porque é a minha história. Então, assim, é uma situação de que eu não tinha um conhecimento claro de um filho do meu ex-marido, que ele nunca não tinha assumido, né? Ele não achava que era dele. E aí, depois de uma dinâmica, de um exercício, até um exercício, não foi nem uma constelação toda, só um exercício sistêmico que eu fiz com a minha filha. Com 8 dias, a esposa desse rapaz entrou em contato comigo através da internet. E aí a gente promoveu esse reencontro dele com o pai e nesse final de semana a irmã se reencontrou com esse irmão, que foi muito forte, muito emocionante. E detalhe, isso aconteceu em 8 dias, então a gente vê que a terapia é uma forma de cura breve. Você não precisa perder tanto tempo mais remoendo suas questões, falando suas questões, tentando entender suas questões com as técnicas terapêuticas que existem hoje, porque ela realmente traz resultado. Maravilha, muito obrigado, Rose. Como eu falei no começo, você agora
retornando a Brotas, uma parceira do Brotas News. A gente vai estar sempre trazendo esses temas aqui, Sim. orientando. A gente vai deixar aqui o contato, vai aparecer na tela aí seu contato, WhatsApp, Instagram. O pessoal vai seguir. E quem tiver interesse de conhecer, conversar sem compromisso, né? Sim, pode lógico. vir aqui, você está aqui próximo à Igreja Matriz. Sim. E aí é isso aí, na tela vai estar os contatos aí. Gostaria de agradecer você por nos atender. Sim. E estar aqui esse primeiro momento. Fico muito feliz em contribuir aqui com a sociedade, com esse crescimento, porque as técnicas terapêuticas, ela expande a nossa mente. Ela nos faz olhar para um outro ângulo. Então, às vezes, aquelas situações em que a gente usa do julgamento perante o comportamento negativo de outras pessoas, a gente não sabe por que as pessoas estão com aquele tipo de comportamento, né? Então, a gente passa a olhar diferente. A constelação traz muito isso pra gente, um olhar diferente para as dores do outro. Muito obrigado e até a próxima. Ok. Fico muito satisfeita.